Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um estudo bíblico no canal Escute e Reflita. Meu nome é Lília Oliveira e eu estou acompanhada dos professores aqui do canal, que é o José, a Simone, o Elias. Muito obrigada pela presença de vocês e boa tarde a todos. Boa tarde. E o estudo de hoje é muito interessante. Fala, quando o Deus de amor castiga. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir para a Simone fazer uma oração, por favor. Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais um sábado. O Senhor nos permitiu ter vida e saúde e para estarmos aqui para mais uma vez estudarmos juntos das tuas maravilhas que foram deixadas na tua palavra. Amém. Amém. Pedimos, como sempre, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor, o nosso instrutor, e também que dê entendimento a quem irá ouvir, Amém. para que Amém. aprendam das suas verdades e que todos que estão ouvindo e irão ouvir esta live possam ver e entender que tudo que falamos é embasado na tua palavra, na Bíblia. Amém. Fique Amém. conosco, Senhor Deus, cuide dos enlutados, dos enfermos. Amém. Tenha misericórdia dos teus filhos neste mundo, bom Pai. Nestes últimos tempos que estamos vivendo, dai-nos sabedoria para ficarmos sempre do lado certo. Nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim sempre foi, assim sempre será. Amém. A natureza de Deus é amor. Então, a definição mais ampla do amor, a definição é que Deus é amor. Tá? E esse amor se manifestou na criação da humanidade, de forma que tudo que você olha, tudo que você experimenta, tudo que você conhece, comunica esse amor, essa bondade de Deus. Além de você poder ver esse amor, essa bondade na natureza, em tudo que foi criado, nos relacionamentos, nas pessoas, na sua perfeição, você também pode ver esse amor nas Escrituras. Tá? Porque as Escrituras falam que Deus é amor e falam também que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? E que o ser humano só conhece o lado ruim das coisas porque escolheu o caminho da desobediência. Mas mesmo no mundo de desobediência, mesmo no mundo onde Satanás está espalhando as suas desgraças, tá? Deus continua nos amando e nos abençoando. Né? E nós acabamos em algum momento amando a Deus, não porque... É porque Ele nos amou primeiro. Ele se amou e se entregou para conosco. E as Escrituras dizem: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pecadores, mortais, né? Inclusive, o ser humano muitos definem como um animal racional, né? Assim, animal racional. E Deus, tá? O Criador do universo, Ele nasceu como um ser humano e vai levar o corpo pela eternidade. Né? Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Isso daí é um fenômeno. Por quê? Porque a gente sempre quer ir para frente, para cima. Tá? E Deus, Ele se humilhou, nasceu como ser humano, né? Perdendo aquele conforto, aquela glória que Ele tinha, para poder salvar a gente. Isso aí é um ato de misericórdia, um ato de amor, um ato de bondade. O Deus Santo, 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 acima de todos e de tudo, Ele amou. Tá? Amou a ponto de sacrificar por uma criatura desobediente e má. E isso daí é o Evangelho, contando quem Deus era, o que Deus criou, a origem do pecado, Deus atuando na história humana, por que nós estamos aqui, e Deus instruindo, Deus apelando, Deus atuando, ensinando, e Deus agindo, tá? Constantemente na vida de muitas pessoas. Deus age na vida de todas as pessoas, tentando resgatá-las e atraí-las.
tentando fazer nascer nas pessoas uma coisa que elas não é inerente a elas, que é o conhecimento do amor, o conhecimento da misericórdia, o conhecimento da graça, tá? Tentando fazer você entender que o pecado é ruim, que o pecado só te traz desonra, tristeza, morte, sofrimento e dor, e assim por diante. Tá? Então, no início, no princípio das coisas, né, quando Deus criou, todo mundo era feliz, mas Satanás começou a tentar tomar o poder, lançando calúnias sobre Deus, dizendo que Deus não era amor. E em toda essa história que a gente vê de forma consistente e sistemática Deus demonstrando seu amor todos os dias. Tá? Inclusive o sol e a chuva ele lança sobre maus e bons. E quando Jesus Cristo veio nesse mundo aqui, o que ele espalhou foi só bondade. Semeou cura, semeou alívio, semeou boa instrução, falando de amor, etc. Né? Coisas reconhecidamente ótimas que a gente desfruta, certo? Com muito prazer e com alegria. Mas o mundo não suportou. Por quê? Porque o inimigo tentou as pessoas para poder matarem o autor da vida, aquele que trazia tanta bondade a eles. Então o mal ele é uma doença, uma loucura. Certo? Não existe paz, não existe tranquilidade, não existe bênção, não existe prosperidade enquanto o mal existir, porque ele é horrível. Ele é horrível. As pessoas, por algum momento, podem dizer que estão bem, mas depois se afundam. Tá? E esse mesmo Deus que ama, ele aplica disciplina e castigo com o mesmo objetivo que os pais aplicam de disciplina e castigo nas crianças, que é o objetivo o quê? De recuperar, de educar. As escrituras dizem assim, eu repreendo e disciplino há quantos anos, ser pois zeloso e arrepende-te, que são castigos pedagógicos para que a pessoa se arrependa, se converta nos seus caminhos e consiga andar nos caminhos de Deus e consiga ter uma vida próspera. Por isso, a gente não deixa de amar a Deus quando toma os castigos, né? Assim, como a gente não deixa de amar o nosso pai quando está instruindo a gente. Por quê? Aquilo ali é para aproveitar, o nosso comportamento vai se aproveitar. Tá? É o castigo pedagógico. Porém, também tem o castigo para a destruição. Se a pessoa continuar insistindo no mal, chega a um ponto que Deus, por misericórdia e justiça, elimina aquela criatura da existência. Por quê? Porque ele forçou muito a barra e a existência dele prejudica a todos os demais, a ele mesmo. Nem ele é feliz, nem ninguém é feliz. Então Deus faz um ato de misericórdia e tira aquela pessoa da existência. Tá? Esses atos, eles são mais... acontecem mais em situações limites. E o Apocalipse fala disso, que no final Deus vai eliminar o mal. Tá? Então, tem muitas pessoas que eles falam do amor de Deus, está correto, mas eles negam que Deus castigue. E as escrituras, tá? A gente já estudou sobre isso, as escrituras não negam esse lado de Deus, o Deus que castiga. Tá? Tanto o castigo pedagógico quanto esse castigo para eliminar o mal. O mal não vai existir para sempre. Tá? Ele foi uma fase, Deus permitiu o mal, até um ponto que amadureceu a criatura, e a criatura hoje está consciente que viver sem Deus não dá. Então, todos aqueles princípios de, não, eu vou deixar vocês mais livres, eu tenho uma forma melhor de existência, Deus, ele controla vocês, e a vida fica muito difícil, muito penosa, porque ele faz isso porque ele é egoísta, certo? Não, vem para cá. Então, o governo do enganador, de nariz empinado, que se achava o máximo, entendeu? Que tinha muitos dons e brilhava e era inteligente, dominava as coisas, porque Deus tinha dado a ele, mas ele não tinha gratidão, tentou com todas as forças da sua vida tomar o poder de Deus, enganou muita gente, e qual foi o resultado? Ele arruinou todas as pessoas que ele convenceu, tanto no céu quanto na terra. Satanás é uma tragédia. Um louco, um terrorista. Ele precisa ser eliminado para que a humanidade e o governo de Deus seja feliz. Por quê?
Porque aonde ele se implanta, ele traz miséria, sofrimento, morte e dor, tá? E ele não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. Ele pegou um casal inocente no mundo que estava começando a ser criado e arrastou esse casal para desgraça, né? E os nossos pais caíram na tentação quando deram ouvidos às mentiras dele, tá? Graças a Deus que Deus não desistiu da humanidade por causa daquele pecado, mas continua trabalhando conosco até hoje. Mas as escrituras nos alertam desse terrorista, desse bandidão mor, e fazem um apelo ao nosso coração. Fazem apelo, se decidam ao lado de Deus. Tudo que vocês gostam, tudo que vocês sonham, tudo que vocês desejam, jamais desejaram, que vocês não conhecem, tão prazeroso e bonito que é, vocês vão encontrar com Deus. Mas esse tranqueiro aí vai ser destruído. Então se afasta dele, se afasta. Que esse câncer vai morrer, vai ser eliminado. Tá? O estudo de hoje é muito bom. Acompanhe detalhe por detalhe, porque as escrituras falam que esse inimigo vai ser destruído. E quem tiver com ele vai ser castigado e destruído também. Muito bom. O contexto da primeira pergunta é o milênio, né? Antes do milênio, durante o período das 7 últimas pragas. Elias, então, que duas realidades contrastantes ficarão em evidência ao caírem as pragas preditas no Apocalipse? Lili, lê para nós em Apocalipse 16, de 1 a 11. Vamos ver o que a Bíblia vem relatando para nós sobre esses dois acontecimentos, essas duas evidências. E vamos ficarmos atentos nessa leitura, porque a Bíblia ela nos traz a verdade. E ali ela nos mostra, né, o que vai acontecer e o que vem acontecendo também. Uhum. Apocalipse 16, de 1 a 11. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disto. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Até o 11, né? Então é isso. Então aqui nós vemos, né, o Apocalipse ele é muito bem claro. Nós vemos que nosso Deus ele é um Deus de amor. No princípio, ele poderia ter destruído Satanás quando ele pecou lá no céu. Ele poderia ter acabado logo, em distância ali. Se ele não fosse um Deus de amor, ele já poderia ter acabado de início, quando Satanás pecou no céu. Mas ele deu uma oportunidade, deu uma chance para que Satanás se arrependesse, para ver se ele voltaria. Mas Satanás ele também não quis nada mais com Deus e preferiu viver da sua maneira. Hoje, nós aqui neste mundo, nós também temos essa chance. Deus ele nos dá uma chance a cada momento, a cada dia em nossa vida. A Bíblia ela é muito bem clara.
Deus, ele dá essa oportunidade porque Deus... Você acha que Deus ele tem prazer em destruir as pessoas? Não, não tem. Ele não tem prazer nenhum. Ele quer ali fala assim, eu não tenho prazer na morte nem do ímpio. Ele está dando oportunidade para que todos se salvassem, mas nem todos querem. Infelizmente, nem todos querem se salvar. Infelizmente, eles acham, não, eu sou o Deus do meu, eu sou o próprio Deus, eu faço o que eu quero, e vivem da maneira que quer, né? Porque nós sabemos que Satanás induz as pessoas a viverem dessa maneira, a blasfemar o nome de Deus. Isso já vem desde o princípio, né? Aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando José disse ali, o casal inocente ali, estava ali, e acabaram sendo enganados por Satanás, e dali por diante, só a desgraça. E hoje nós vivemos nesse tempo que não está muito longe dessas pragas começarem a cair. Não está muito longe, porque Jesus já está às portas, nós estamos vendo as calamidades acontecerem. Então, ultimamente, vem coisas acontecendo sobre a natureza que é terrível. Quando paramos, meu Deus do céu, tanta coisa acontecendo, tanta coisa, muitas pessoas morrendo. Então, por que ainda Jesus não voltou ainda? Porque ele está dando chance a todos aqueles que querem se salvar, porque naquele momento não vai ter um sequer poder dizer, eu não sabia. Então não vai ter uma pessoa que vai dizer, eu não sabia. Porque todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, né? Mas eles não aceitam. E aqui vem falando justamente, né, com respeito àqueles que recusaram a graça de Deus, que está lá em Apocalipse, né, 16, 9 e 11, onde você leu, né? Eles blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, eles não se arrependem. Eles não querem nem saber. Hoje nós vivemos aqui uma época que, findando-se novamente mais um ano. Aí as pessoas agora vêm, um ano novo, começam assim, fazendo propostas, buscando coisas, né? Eu vi lá, assim, muitas pessoas, ao invés de buscar diretamente o Criador e nosso Salvador, elas vão buscar coisas que não trazem benefício nenhum. Aí começam a vir as calamidades, começam a vir, né, esses chuvas, terremotos, tudo quanto é coisa ruim. Aí culpa quem? Porque Deus é culpado, porque Deus está deixando fazer isso. Não, Deus não está deixando fazer isso. Isso não é culpa de Deus. É própria culpa nossa, porque nós procuramos fazer isso. Então, como Jesus disse, tanto os justos recebem, quanto os ímpios também recebem por causa de quem? Por causa dos justos. Porque se não tivesse nenhum justo na terra, Deus já teria eliminado todo mundo e já realmente falou assim, não tem como, né? Nós vimos ali que ele é um Deus de amor quando nós vimos ali em Sodoma e Gomorra. Quando Abraão clamou, falou assim, mas Senhor, você vai destruir aquelas duas cidades ali, mesmo tendo justos? Aí Abraão começou a clamar com Deus, falou assim, mas Senhor, mas se tiver ali 50 justos, você vai destruir a cidade? Não, Abraão, se tiver 50, eu não vou destruir a cidade, não vou destruí-la. E foi descendo, mas não encontrou nenhum, a não ser ali, eles se salvaram por misericórdia ali, Ló e suas duas filhas, por misericórdia de Deus, porque também não tinha se salvado. Porque estava tão se apegado às coisas deste mundo, assim somos nós nos apegamos tantas coisas deste mundo e esquecemos do que Deus vem fazendo para nós. Quer dizer, eles nem se arrependeram e nem deram glória a Deus. E aqui, e com respeito ao caráter de Deus, né, você também leu Apocalipse, em 5 a 7, vem falando, Deus é justo e santo. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Verdadeiros e justos, né? O juízo de Deus são verdadeiros e justos. Então nós vemos que Deus ele é verdadeiro, Deus ele é justo. Então ele está dando essa oportunidade. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo essa live ou que vão ouvir, vamos aproveitar essa oportunidade que temos. Vamos aproveitá-la. Porque o tempo que estamos vivendo aqui neste mundo, ele é curto. Ele é pequeno.
amanhã ele pode ser tarde. Então vamos aproveitar a bondade de Deus hoje, porque hoje ele é um Deus de amor, mas amanhã ele pode ser um Deus que castiga. Mas não que ele quer castigar. Ele está dando oportunidade, mas o mal tem que ser eliminado. Ele não tem que viver para sempre. Então, por isso que Jesus veio a este mundo para morrer por nós, para nos dar essa salvação, para que um dia nós morássemos com ele nas nações celestiais. Muito bom, Elias. E para continuar nosso estudo aqui, José, sobre quem cairão as 7 últimas pragas? Então, os textos aqui, eles falam sobre quem cairão as pragas, tá? No capítulo 16 de Apocalipse, versículo 2, diz assim: Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, nos estudos anteriores, nós vimos quem que é a besta, qual é a sua marca, o seu sinal, né, o sinal da besta. E quem são aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Essas pessoas, tá? A primeira praga vai cair diretamente sobre elas, porque é o que está falando aqui, tá? O anjo derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Em vez de adorar a Deus, estão adorando esse sistema humano, tá? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar. Então, esse segundo anjo vai derramar a taça sobre o mar, tá? O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, tá? E aqui ainda fala assim, que elas vão se tornar em sangue, tanto o mar, quanto na segunda praga, quanto os rios e as fontes das águas. E Deus fala assim, olha, eles derramaram sangue, ou seja, essas pessoas perseguiram e mataram, são assassinos. E Deus, eles querem sangue? Então toma sangue neles. Dá sangue para eles. Não quer sangue? Não quer matar? Né? Justos e verdadeiros são os juízos de Deus. Então, o segundo e o terceiro anjo derramam os seus flagelos sobre o mar, sobre os rios e as fontes das águas. Tem algumas pessoas que tentam, né, que raciocinam que a palavra mar aqui seja simbólica. Tá? Mas, como as pragas do Egito eram literais, elas foram literais, e como o castigo, né, ele é um castigo que se aplica a pessoas que desobedecem a Deus, isso aqui pode ser entendido também como pragas físicas, tá? Os rios mesmo se transformando em sangue mesmo, morrendo os animais e as pessoas tendo dificuldade em beber água. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Se você tentar espiritualizar o sol aqui é meio complicado, né? Porque o que seria o sol? Que o sol, geralmente, ele é comparado a Jesus Cristo, a luz do mundo, né? O sol da justiça. Agora, o sol se aquecer e queimar os homens com fogo, isso aí a gente já sabe um pouquinho do que seja, né? Uma sombra assim, bem leve, nesses dias de calor muito forte. E conforme os dias estão se avançando, né, o mundo está ficando mais descontrolado e está perdendo aquela climatização especial que Deus colocou no planeta, tá? Porque o planeta era para ter uma temperatura bem mais amena e harmônica e gostoso de viver aqui, mas Satanás vem destruindo o ambiente. Então, destrói. Deus vai fazer com que o sol aqueça aqui, ó. E os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Fala contra Deus. Blasfema contra Deus. Que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Foi o que a gente viu. Não se arrependem, se tornam cada vez mais enterrados no erro. A quinta praga, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Muito possivelmente,
uma referência, tá? A primeira praga, que os homens tiveram úlceras malignas e perniciosas. E aqui na quinta praga, fala que vai ficar tudo escuro, escuridão. E essa praga de escuridão também aconteceu lá no Egito, tá? E fala o quê? A escuridão e trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Vai estar no escuro e sentindo dor. E blasfemaram de Deus por causa das angústias e úlceras que sofreram, e não se arrependeram de suas obras. Ou seja, é gente ruim mesmo, né? Não aceitou a oferta de misericórdia, tá? O sexto flagelo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Tá? Então, aqui vai cair uma praga sobre o grande rio Eufrates, para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Tá? O secamento do rio Eufrates, ele lembra a queda de Babilônia, que Babilônia era uma cidade muito bem protegida, e aí iam ficar anos lá tentando entrar na cidade, muito possivelmente não ia obter êxito nos seus planos, porque os muros eram altos e largos, e eles produziam alimento e tinham água dentro de Babilônia. Então eles desviaram o rio, tá? E aí eles entraram na cidade, porque o rio passava no meio da cidade, só que tinha grades, mas eles esqueceram aquelas grades abertas, e quando eles desviaram o rio, a água baixou, o nível baixou, e os soldados, né, de Ciro entraram em Babilônia e assim a conquistaram. Tá? Esse secamento do rio Eufrates aqui, ele representa as forças que alimentam e sustentam Babilônia, que elas vão ser desviadas para preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Quando você lê sobre o nascimento de Jesus Cristo, lá em Lucas, ali, acho que 1 ou 2, fala assim, é o sol nascente das alturas. Tá? Esse lado aqui, o lado do nascimento do sol, é o quê? Babilônia vai ser enfraquecida para preparar a vinda de Cristo. Tá? E, ao mesmo tempo, os espíritos imundos, os demônios, percebendo que Jesus Cristo estava na iminência de voltar, eles fazem uma última insistência final para convencer os ímpios que estão morrendo de dor ali, sofrendo, né, e blasfemando de Deus. Os espíritos vão, os anjos maus vão e dirigem aos reis da terra para poder o quê? Para poder enfrentar Jesus Cristo numa batalha. Tá? E eles vão ser reunidos num lugar que representa o planeta todo, tá? Chamado Armagedon. E vão tentar lutar contra Deus na segunda volta de Jesus Cristo. E o sétimo flagelo, tá? Derramou a sua taça pelo ar, e saiu voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Ou seja, e vieram o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Qual foi o terremoto grande e forte? E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Então, a última praga é uma praga que cai, né, que vem pelo ar, que cai em toda a terra aqui, um grande terremoto para derrubar a Babilônia, e a gente sabe que esse aqui é o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estiver voltando, a terra vai chacoalhar e vai coincidir aqui com essa última praga. Muito bom. E Simone, quem que vai escapar dessas pragas? Vamos lá, né? Nós já podemos já sentir, né, os ventos antes dessas pragas que irão cair, né? Porque está tão quente, gente, e hoje minha pressão está dando umas quedas, vocês não liguem que de vez em quando estou precisando de usar um leque aqui, porque está muito quente, mas vamos lá, né? Então, eu vou pedir você que leia Apocalipse 15, 2 e 3, e depois você vai ler Apocalipse 7, 2, 3 e 9 e 4. Se o José quiser ajudar, pode também. Então, primeiro Apocalipse 15,
versos 2 e 3. Aham, Depois, Apocalipse 7, versos 2 e 3. E Apocalipse 9, verso 4. certo. Apocalipse 15, versos 2 e 3. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 7, versos 2 E e 3. 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. E Apocalipse 9:4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a pergunta foi: quem escapará das pragas? As pragas cairão e há um povo que escapará. E nós vemos pela Bíblia que são os vencedores da besta. Quem são os vencedores da besta? São aqueles que não ficaram ao lado da besta, não tiveram uma marca dela. São aqueles que ficaram ao lado do Deus verdadeiro e têm o selo do Deus verdadeiro. Também essas pessoas não adoraram a sua imagem, nem têm o número e muito menos o nome da besta em si, mas sim carregam a marca, o selo de Deus, carregam o nome de Deus, faz o que Deus tem pedido, o povo remanescente. Aqui vem dizendo que Deus é justo e nós também podemos ver que Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom da sua graça, oferecida com todo o amor, lá no Calvário, pelo Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. E Apocalipse 12, 11 vem dizendo que os remidos de Cristo, que aceitarem o selo de Deus e recusarem a marca do anticristo, não serão castigados com as 7 últimas pragas. Nós estamos no calor, há muita chuva, mas ainda não são as pragas ainda. Porque quando estas pragas forem caídas, aí sim será a separação do povo de Deus e o povo do anticristo, o povo que vai seguir a besta, que a besta segue o inimigo, o diabo, Satanás. Então, nós vemos que o Senhor, ele estará cuidando daqueles que aceitam estar do lado dele, fazer o que ele nos pede, que é ser obediente, falar a verdade, seguir a verdade, que está na palavra dele. Peraí, só um minuto. Aqui vem dizendo também que os redimidos, né, eles rejeitarão, né, o selo, a marca de Satanás, né, da besta. E Isaías 32, 18, Salmos 91, 10, 11 e 15, diz que e Apocalipse 15, 3 e 6, vem nos relatando que os salvos louvarão o Senhor por seu livramento. Então, nestes versos aqui que nós falamos, de Salmos 12, 7, Isaías 32, 18, 19, Salmos 91, de 10 a 11 e 15, e também Apocalipse 15, 3 e 6, vem dizendo sobre o livramento que Deus dá e dará aos filhos dele, àqueles que aceitarem estar ao lado dele, fazer o que ele é certo. Então, como você perguntou, prima, quem escapará das pragas? Os que estiverem ao lado de Cristo, o povo que aceita passar agora por provas, andar na contramão,
para que naquele grande dia receba a coroa da mão do nosso mestre, né? Que possamos estar firmes, estar do lado, estar carregando o selo de Deus vivo e estar ao lado de Cristo naquele grande dia para sermos poupados, os que estiverem vivos, das 7 últimas pragas, que pelo andar da carruagem não vai tão longe mais. Nós não temos data, hora, mês, ano, nós não temos. Porque a Bíblia é bem clara, se o primo José souber, o verso pode estar falando, né? E a Lília também, ou Elias, que nós não sabemos o dia e a hora, somente Deus, o Pai, nem o próprio Jesus sabe. Ele saberá na hora que o Pai disser, filho, vá e busque os nossos. Então, nós não sabemos, mas há sinais. E são estes sinais que nós estamos estudando sempre com vocês, principalmente nesse estudo do Apocalipse, não é? Então, pelo andar da carruagem, já está chegando perto. E que o Senhor nos prepare e nos dê força. Amém. Obrigada, prima. Então, não haverá uma outra oportunidade para os que agora recusam a graça, né? De acordo com Apocalipse 15, versos 7 e 8, diz que quando os 7 anjos eles receberem as 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus, esses que já foram lidos, né? O santuário onde Jesus intercede durante o juízo encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, o que nos sugere que então haverá passado o tempo da graça e preparação. Já não haverá acesso ao trono da graça. Ou seja, quando começarem as pragas, essas pragas, né, 7 taças, forem derramadas, já não haverá mais tempo para arrependimento, já não tem mais o que fazer. Então, Elias, que solene anúncio Jesus fará no final do juízo investigativo, demonstrando que haverá um momento em que se fechará a porta da graça e ele virá à terra como juiz? Lê para nós, Lília, em Apocalipse 22, de 11 a 12, que Apocalipse vem também nos dizendo sobre essa pergunta aí. Uhum. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a justificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, nós vemos aqui, como eu disse, meus queridos, se você tem a oportunidade de buscar a Deus, busque-o agora. Essa é a oportunidade, essa é a chance que você está tendo. Não deixe para amanhã, porque Jesus mesmo disse que essa porta da graça, ela irá se fechar. E quando ela se fechar, não haverá mais tempo, quer dizer, não tem mais oportunidade. Então, a oportunidade que eu tenho é agora. Eu estou vivo e eu tenho essa oportunidade. Eu não sei se eu posso morrer daqui quando eu sair de casa ou para onde eu for. Mas se eu não estiver preparado, eu posso perder a minha salvação. Então nós temos que estar nos preparando a cada dia, a cada momento. Porque Deus, Ele quer nos salvar, mas para isso eu tenho que aceitar essa salvação. Porque Ele está nos dando essa oportunidade. E aqui ele vem falando, Apocalipse vem falando muito claro, né? Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo continua sendo imundo. Quer dizer, se aquele que é perverso, aquele que mata, que rouba, ele vai continuar matando, roubando, pior, mais e mais ainda. O imundo continue mais imundo ainda. E aquele que é justo, continue sendo justo. Né? Aquele que é santo, continue se santificando. Então, aqui nós vemos que quando a porta da graça for fechada, acabou-se o tempo. Não há mais oportunidade. Aquele que não se arrependeu, não vai se arrepender mais, porque não vai ter mais esta oportunidade, porque a porta da graça fechou, porque Jesus, ele está vindo para buscar aqueles que permaneceram fiel a ele,
né? Porque aí vem falando aqueles que continuam sendo santos, continuem se santificando, porque ele já é santo, ele tá na presença de Deus e vai continuar se santificando mais e mais na presença de Deus. Não importa se a porta da graça fechou, o que vem acontecendo, mas ele está ali firme, aguardando a volta e o retorno de Jesus Cristo. Então, essa é a oportunidade que temos. Agora, não deixe para amanhã, porque amanhã ele pode ser muito tarde. Isso, muito bom, Elias. E na palavra de Deus, Deus deixou sinais da volta dele. Mas em Mateus 24, 35 e 36, eu vou falar o texto que a Simone tinha se referido. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. Só Deus mesmo, só Deus o Pai. Então, agora, depois do milênio, o lago de fogo e enxofre. José, que cairá sobre os seguidores de Satanás quando rodearem a Nova Jerusalém no final do milênio? Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, gente, esse texto aqui é depois do milênio, tá? 1000 anos depois da volta de Jesus Cristo. Vai acontecer a terceira vinda, que vai vir com a cidade santa, tá? Nesse momento vai acontecer a ressurreição dos ímpios. E Satanás enganou eles durante o período da vida aqui na Terra, enganou eles para a batalha do Armagedon, tá? Para lutarem contra Deus. No sexto flagelo. E agora, novamente, engana eles, né, após a ressurreição dos ímpios, no final do milênio, engana eles para tentar avançar contra Deus. E aí fala que eles cercam a cidade, o acampamento dos santos, a cidade querida. Tá? Ela é chamada também de Nova Jerusalém, cidade que vem de Deus, desce da parte de Deus. Essa cidade vai descer no mesmo lugar que está Jerusalém. Ali vai ter um terremoto, vai se abrir, e essa cidade vai descer. Satanás vai convencer os ímpios, né, os tolinhos, os idiotas que ele está acostumado a enganar, para poder ir lá tomar a cidade. E eles vão cercar a cidade de Deus. E vai descer fogo do céu e os vai consumir. Tá? Descer fogo do céu e consumir também é chamado de lago de fogo. Tá? Lago de fogo. Esse lago de fogo, esse fogo que vai descer, não é um fogo superficial, gente. De forma que quando terminar o fogo de Deus, que você sair pro lado de fora, o mundo vai estar igual um ferro velho. Você está andando lá e vai furar o seu pé num prego da antiga criação. Não vai ser assim, não. Esse fogo vai derreter o planeta igual fundo de vulcão. Vai derreter. E vai varrer qualquer tipo de existência, de evidência. Existência, né? Vai varrer todos os que tiverem vivo, tudo que tiver vivo vai morrer. E todas as obras que foi construída aqui vai ser fundido na matéria, entendeu? De forma que quando aquele fogo esfriar, que a Terra voltar a solidificar, não vai existir evidência alguma de que o mal algum dia... Você não vai encontrar coisa da antiga criação, um caco de vidro, um amuleto, né? Tem aqui um cemitério aqui, a pessoa morreu aqui. Não, aquilo ali vai ser apagado completamente. Deus vai fazer um novo céu, nova terra, e não vai haver evidências desse mundo de pecados, tá, pessoal? Então, o final de tudo aí é no lago de fogo e enxofre, aonde Satanás e seus anjos e todos os ímpios vão ser consumidos. Detalhe também que
o versículo, capítulo 20, né? Versículo 9 e 10. Final do versículo 9 aí, fala o quê? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, tá? Se você ler o versículo 10, tá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A expressão "e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos" está em paralelo com os consumiu, tá? Então, o que acontece? Não vai haver mais o resultado, tá? O resultado do mal é um resultado, o resultado do mal é um resultado que vai ser eliminado. Realmente o mal vai ser destruído, tá? Então, é um castigo que tem consequências eternas. Mas não é que os ímpios e Satanás vão ficar queimando indefinidamente, tá? Essa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos é uma figura de linguagem que ela é repetida em outras partes da Bíblia, que de forma a interpretação literal é "os consumiu", tá? Os ímpios e Satanás serem consumidos é descrito na linguagem poética como durando eternamente, tá? Então, o aniquilacionismo, ou seja, os ímpios serem aniquilados, ele está em paralelo, é a mesma coisa do que isso aí, essa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, que vem de uma palavra de origem, né, que é aionion, que acho que é grego, não sei bem, aionion, o hebraico, sei lá, eu agora esqueci. Mas é o seguinte, essa palavra ela significa dura para sempre, mas enquanto durar a matéria daquilo que está queimando. Por isso que Sodoma e Gomorra são colocados como exemplo do fogo eterno. O fogo é eterno, não porque ele continua queimando até hoje, mas porque ele ele queimou até consumir Sodoma e Gomorra. Entendeu? Eu estou falando isso porque existe gente que pega esse texto aí e outros e quer acreditar que o fogo não consome, entendeu? Ele queima, mas não consome. Então a pessoa fica queimando pela eternidade. Tá? Nem esse fogo furreba que a gente tem aqui, ele é desse jeito. Se está com fogo lá, o fogo queima. Entendeu? O fogo de Deus também vai queimar, de consequências eternas. Mas não é que vai ficar queimando uma coisa assim, que nem aquela sarça ardente na época de Moisés, que o fogo estava lá e não queimava. Não é isso, não. O fogo vai realmente consumir, porque está escrito. E uma nota que tem aqui no estudo diz que Jesus ele mencionou a São João, no Apocalipse, mais ou menos 15 vezes a palavra lago de fogo, a fim de que compreendêssemos que isto constituía uma parte necessária do plano da salvação, para abolir o pecado e preparar um lugar seguro para o remanescente fiel. São Pedro também fala disso ao declarar, abre aspas, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Fecha aspas, isso está em 2 Pedro 2,9. Quando São Pedro diz que serão castigados no dia do juízo, está destacando que Deus é justo. Ele não lança ninguém no fogo sem que primeiro haja sido julgado e condenado. Isto coincide com o que diz nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 13, dos versos 40 a 42, e com Apocalipse 20, onde fica claro que o fogo não é agora, mas depois do milênio. Ou seja, vai ter um julgamento. Ninguém vai ser queimado sem ter uma explicação. Vai ter uma explicação. E, Simone, para quem especialmente está preparado este lago de fogo? Nós sempre estamos falando, né? Mas vamos ver novamente na Bíblia. Leia para nós São Mateus 25, 41, Lilian. São Mateus 25, 41.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, para quem especialmente está sendo preparado o lado? Para o diabo e os seus anjos. Mas aqui também vem dizendo que, como câncer, ele precisa ser eliminado, ou do contrário, ele se multiplica, levando a pessoa à morte. Também a destruição do pecado precisa ser radical, precisa ser completa. Porque se assim não for, o pecado iria o quê? Contaminar o reino novo que o Senhor Deus está preparando para nós. E ele disse que não mais haverá pecado, não haverá nada deste mundo, a não ser os que aceitarem a Deus, os seres humanos que aceitarem a Deus, que serão também transformados. Nós não teremos esta carne, nós teremos o nosso rosto, é claro, nós seremos as mesmas pessoas, porém transformados, perfeitos. Se há algum probleminha aqui que a gente acha, algum defeitinho, é lógico que a gente sempre tem, né? Lá não teremos. Por quê? O defeitinho, alguma coisa que a gente quer sempre mudar, é o pecado, é a consequência do pecado. Mas lá no céu nós seremos transformados e será uma beleza espiritual, né? Seremos transformados. Lá não terá pecado, lá nós não vamos olhar o outro com um olhar diferente. Lá nós vamos olhar todos iguais. Por isso que fala-se que lá no céu nós seremos como anjos, não que nós seremos todos iguais. Não, que monotonia. Lá nós seremos como os anjos, que nós pensaremos como os anjos, pensamentos santos. Então, o fogo não é só para o diabo e os anjos, é também para aqueles que continuam persistir no pecado. Porque quem quiser ficar pecando vai ter que ser queimado com o instigador do pecado. Quem instiga para o ser humano pecar é o diabo. O fogo não é para ele e para os anjos dele que perturba. Então, logicamente, o fogo será também para os adeptos de Satanás. Talvez você diga assim, mas gente, existe? Sim. Se você está ouvindo as verdades bíblicas aqui, e se você não quer ser selado com o selo de Deus, quer permanecer com a marca da besta, infelizmente, se você não mudar, não temos boas falas para você. Porque é sim e não. Dois lados. O lado do inimigo, do diabo e os anjos que serão queimados, e o lado de Deus, o Todo-Poderoso, que hoje nos dá chance, que hoje nos dá vida através da morte do próprio Filho. Mas, como aqui está dito, que todo o pecado será destruído, também os que quiserem ficar pecando, os pecadores também serão destruídos. Lá no céu ficará aqueles que querem seguir a Jesus. Talvez aí do outro lado você diga, mas então vocês quatro são santos. Quem nos dera? Saiba que se fôssemos santos, nós já estaríamos no plano de cima. Não porque ao morrer nós subimos, mas porque o Senhor poderia ter nos recolhido, como fez com Enoque, como fez com Elias. Mas não, e Moisés também. Nós aqui somos pessoas que lutamos dia a dia. E saiba que quando você tomar a decisão, nós gostamos de ser verdadeiros, porque Deus é verdadeiro. Não adianta passar panos aqui. Para você não ser queimado junto com o diabo e os anjos, saiba que quando você aceitar verdadeiramente seguir a Deus, Ele fará de tudo para que você desista. Mas faça como nós, não dê ouvidos, lute. Se os pés sangrarem com a tropeção que ele colocar, faça um curativo e lute. Lute ao lado de Deus, que é isso que nós quatro fazemos, junto com todos os outros que aceitaram a Deus. Nós referimos nós quatro porque nós estamos aqui, mas todos aqueles que aceitam não ser queimado com o diabo e os anjos, que querem subir, nós lutamos. Venha fazer parte, venha lutar conosco também.
Já já nós sairemos deste mundo de terror, de sofrimento, e aí sim, nós viveremos o para sempre, que nós não conseguimos imaginar. Por mais que nós falamos, é impossível nós imaginarmos o para sempre, pois a nossa mente tem limite, tem limite. Então, o para sempre de tudo o que é bom. Imaginemos viver um mundo sem o câncer do pecado, sem o câncer verdadeiro, né? O câncer que mata fisicamente, e sem o câncer do pecado. Como será bom, né, prima? Como será maravilhoso. Eu não vejo a hora deste mundo santo chegar. E com a graça de Deus, lutando, chorando, caminhando, mesmo que tropeça, mas levantando e ficando de pé, subir para este reino que o Senhor preparou, onde não haverá mais pecado, não haverá tristeza, não haverá dor. Muito bom, prima. E como o José tinha falado, esse fogo eterno e as suas consequências, o sentido é que esse fogo, ele não se pode escapar, dele não se pode escapar, porque é um fogo de consequências eternas. Mas não é que a pessoa vai ficar queimando por milhões de anos, não. É porque é um fogo de consequências eternas. E Elias, o que os adeptos do pecado experimentarão no lago de fogo? Lê para nós, Lili, Apocalipse 2, de 1 a 18, 2, 21, né? 2, verso 1, né? Não, 21, verso 8. Isso. E Malaquias 4, de 1 a 3. Então, aqui ele vai nos mostrar como é esse queimar eternamente. Uhum. Não é igual você disse, vai queimar milhões de anos. Igual o Zé disse, não é que vai durar a eternidade. Pega um papel, bota fogo nele, o que vai sobrar? Cinza. Aí você pega essa cinza, põe na mão, sopra. O que sobra? Nada. Nada. Não. Acabou. Foi-se. Né? Então vamos ver o que a Bíblia realmente fala para nós. Uhum. Aí no caso do papel aí, o exemplo, a consequência é que o papel não existe mais, né? Nesse sentido. Assim será aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Né? Certo. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E Malaquias, capítulo 4, verso 1 E o 3. e 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vimos, a Bíblia é muito clara. Ela mostra ali a verdade, ela fala para nós. Para que nós compreendamos essa verdade, nós temos que buscar a sabedoria dos altos céus, pedir ao Espírito Santo que ele nos conceda sabedoria para entendermos as Escrituras Sagradas. Porque ela é muito clara para nós, ela nos diz. Porque se hoje nós não tivéssemos as Escrituras para nos revelar tudo sobre isso, nós não ficaríamos sabendo de nada, nós não saberíamos dessas coisas. Mas quando nós aprendemos, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos essa verdade em nossas mãos. Nós a examinamos, nós lemos, vemos ali do que vem acontecendo. E você pode ver aqui, vem falando o seguinte, que a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui vem falando justamente aqueles que não aceitarem Jesus Cristo. Eles vão morrer para ser lançados no fogo. E ali vai ser exterminado. Né? E tem a parte que fala aqui, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Pega uma planta
tira ela do lugar, tira a sua raiz e planta ela de novo, o que ela vai acontecer? Ela vai morrer. Ela não vai viver mais, porque você tirou ali a parte central dela, a sua raiz, né? E ainda vem falando claramente que elas se farão em cinzas debaixo da planta e dos vossos pés. Então, quer dizer, não vai existir mais nada disso. Eles vão ser queimados, vão ser lançados no lago de fogo, ali vai ser exterminado, não vão existir mais, acabou-se. O pecado foi eliminado. Diz que a última coisa a ser eliminada é a morte, né? É ali o pecado. E Satanás será lançado nesse lago de fogo com seus anjos e também com seus adeptos, aqueles que o seguem. Jesus, ele não queria que acontecessem essas coisas. Ele não tem prazer nenhum de destruir ninguém. Mas, infelizmente, este mundo tem que ser consertado. Ele não vai viver para sempre dessa maneira. Porque é nos dado a promessa de que Jesus vai voltar e vai vir buscar aqueles que estão se preparando. Mas, meus queridos, não está muito longe mais. Porque nós estamos numa época, então, que coisas que vêm acontecendo dia a dia. Nós vemos aqui, né, o calor, o sol se esquentando cada vez mais. Muitos lugares hoje, frio, gelo, que morre ali gente congelada. Outros lugares muito quente, morre gente ali de insolação. Então, o nosso clima, ele já não está mais em harmonia, né? Ele está descompensado. Então, nós vemos que são coisas, as profecias vêm se cumprindo ao pé da letra. Meus queridos, vamos acordar. Jesus está voltando. Nós estamos aqui falando dessa mensagem. Nós não estamos falando nada de nós. Nós estamos falando, vocês podem pegar a Bíblia e conferir. Vai a Bíblia e ver. A Bíblia vem relatando isso para nós. Mas a Bíblia ali é a verdade. A verdade quem é Cristo, é Deus falando para nós. Então nós temos que crer e aceitar a verdade. Quando fazemos isso, nós também aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador, que enviou seu Filho para que viesse a esse mundo para nos salvar. Obrigada, Elias. E que partes, José, do ser humano serão lançadas no lago de fogo? Mateus 5, versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Esse texto aí, gente, ele chega ao ponto de falar que se tem alguma parte do seu corpo, você tem que cortar, porque é melhor você entrar no céu amputado, né? Lógico, você não vai entrar sem mão lá, porque Deus vai te dar um novo corpo, mas para você se afastar e se despojar de tudo que vai fazer você se perder, tá? Do que todo o seu corpo ser lançado no inferno, ou seja, a pessoa vai ser morta integralmente, tá? Aqui ninguém é espírita, não, que acha que vai ter uma alma lá que vai ficar queimando indefinidamente, como fosse um fantasma, não. O ser humano é isso aqui, tá? Isso aqui é complexo, cheio de célulazinha para todo canto. Se alguma coisa dá desequilíbrio, você desmaia e apaga. O ser humano é isso aqui, Deus criou essa coisa linda e complexa. Aqui não tem uma alma que quando o corpo morre sai vagando por aí que nem fantasma não, tá? Então Deus vai pegar a pessoa assim, ó, e jogar lá no fogo. E a pessoa vai se queimar. O corpo todo, não vai ter partes. Isso. E também o capítulo Mateus 10, 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque é o seguinte, a besta e a sua imagem fizeram com que fossem mortos todos aqueles que não aceitassem o sinal ou a marca da besta. Tá? Esse poder que vai se levantar contra Deus em nossos dias aí, ele vai implantar pena de morte. Mas você não deve temer os que podem matar o corpo temporariamente. Tá? Essa morte aqui, você tem que temer aquele que pode matar eternamente. Porque dessa morte aqui, os mártires passaram por ela e eles vão ressuscitar dentre os mortos. Mas os ímpios vão morrer definitivamente. Deus não vai trazer eles de volta.
entendeu? Vão ser banidos da face do Senhor por todo o sempre. Né? Sempre e já era, foi, acabou. Entendeu? Então, você não tem que temer os homens nem os anjos maus, porque eles só podem matar essa vida aqui, que é uma vida temporária. A vida que Deus tem para você, eles não podem atingir. Agora, se você pecar contra Deus, aí você vai morrer mesmo. Entendeu? Porque aí ninguém vai te chamar você de volta. Já era. Tá? E aí vai se cumprir, né? A alma que pecar, essa morrerá. De forma definitiva, tá? Não essa morte para o qual tem volta, porque até os próprios ímpios vão voltar da morte para receber o juízo final, tá? Mas depois do juízo, aí não acabou. Muito bom. E Simone, estamos indo para o final do nosso estudo, faltam mais 2 perguntas só. Depois que os adeptos do pecado e Satanás tiverem ardido no lago de fogo, de acordo com as suas obras, o que ocorrerá com eles? E também com a morte, o inferno, o sepulcro, né? E o mesmo fogo? Então, vamos lá ver. Apocalipse 20, versos 9, depois 20, 12 a 14, e Ezequiel 28, 19. Então, vamos ver o que vai acontecer com a morte, com o inferno, que é o sepulcro, e também com o fogo, com este fogo que será jogado com enxofre para queimar os adeptos de Satanás, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com eles. Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versos de 12 a 14. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ezequiel, capítulo 28. Eu vou começar a ler do versículo 17. Esse é um texto que fala do rei de Tiro e de Satanás ao mesmo tempo. Tá? A gente já fez esse estudo aqui. Presta muita atenção. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, como foi muito bem claro e dito aí, serão todos consumidos. A morte, a sepultura, que hoje é onde nós levamos os nossos entes queridos, e se nós também passarmos pela morte, o sono da morte, não a morte eterna, mas o sono da morte, seremos levados também, será também lançada. Por quê? Porque não mais haverá morte. Lá neste reino que o Senhor está preparando para nós, já está preparado, não haverá morte. Então, a sepultura, que é essa terra velha aqui, que nós andamos, literalmente plantamos, né, e onde há os cemitérios, também será queimado, porque tudo será transformado. O fogo, ele transforma. Então, o fogo irá queimar tudo. E como nós vemos também, o próprio fogo,
que irá queimar também será consumido. Por quê? Mas como assim? Porque já não irá precisar de fogo para consumir nada, não mais nem ninguém. Porque o mal já não existirá. As pessoas que quiseram ficar do lado do mal, de Satanás, da besta, quiseram ser selados marcados pela besta, eles não quiseram o selo de Deus, não quiseram dar ouvidos. E como aquele povo lá falava que não é os loucos lá, eles também já estarão queimados. Então não existirá mal, pecado. E como nós vemos, por último, Satanás. Ele verá tudo, ele vai estar lá no meio do fogo, viu? Ele vai estar lá no meio do fogo. Porém, se chegará a hora em que ele, após os anjos, após tudo ser queimado, quando este fogo for apagado de vez, quando tiver tudo queimado, ele estará sendo queimado para sempre. E este fogo que é falado, que é o fogo eterno, onde ficarão queimando Satanás e seus anjos no inferno, no fogo, é porque este fogo trará consequências permanentes para aqueles que não aceitaram ter a vida eterna. Eles já não existirão mais. Será passado. Não existe. Passado. Creio eu que do mesmo jeito que nós veremos as marcas nas mãos da coroa e nos pés do nosso Salvador, iremos sempre nos lembrar do sacrifício, seremos todos perfeitos e o nosso Salvador carregará as marcas para sempre, marcas de amor por nós. Eu creio também que será contado, né, a história daquele grande anjo que um dia deixou o mal entrar dentro do coração dele. Então, mas nós não lembraremos das pessoas, nós lembraremos de uma história, mas não lembraremos das pessoas que a gente ama, não lembraremos das pessoas que nós falamos um dia e que não deram ouvido. E se Deus não tiver misericórdia de nós, se nós continuarmos uma mentirinha aqui, é só para poder dar certo ali, nós também não seremos lembrados mais pelos que nos amam. E é muito triste. E nós precisamos, todos os dias, olhar para nós, fazermos uma autoanálise, ver o que nós erramos o ano passado, ver o que nós erramos neste ano que se finda agora. Terça-feira, ele se finda. E no pôr do sol, às 6 horas, já se inicia o novo ano. Então, o que nós fizemos de errado neste ano precisa ficar neste ano. E nós começarmos nova criatura. Não é fácil, mais uma vez eu falo para vocês. Não é fácil. Se nós não quisermos ser consumidos como serão consumidos tudo, até o fogo, que irá consumir as pessoas más, Satanás, tudo, acabará. Nós precisamos de todos os dias sempre fazer uma autoanálise e pedir a Deus misericórdia para sermos melhores. Se hoje eu não fui o melhor, eu preciso ser melhor. Se hoje eu tratei mal alguém, eu preciso ser melhor. Se hoje eu deixei a ira, se eu deixei a raiva, né, vir à tona, se eu prejulguei, se eu julguei alguém, eu preciso não deixar que isso aconteça. E se, para que isso aconteça, para que eu herde este reino eterno, eu preciso andar na contramão, eu tenho que andar na contramão. A Bíblia me é bem clara, quando ela me diz assim, maldito aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. E por muito tempo, mesmo ouvindo isso desde quando eu nasci, meu avô sempre pregava isso. Eu sempre ouvia minha família falando, minha avó, minha mãe, até meu pai também, eles falavam, conversavam sobre isso, e eu ficava assim, para sentar na roda dos escarnecedores. Depois eu fui crescendo e fui vendo, mas hoje eu percebo que quando eu estou dando ouvidos a alguém que está falando mal de um irmão por um acontecimento, ou que eu mesma tenho falado de algum irmão, de algum parente, de alguém, mesmo que seja verdade, eu estou me assentando, ou até sendo o centro da roda do escarnecedor. É muito mais profundo. É ser separado. Quando Deus disse assim, olha, queridos, vocês que estão ouvindo a live da Lília,
vocês que estão aprendendo do verdadeiro amor que eu tenho por vocês, mas que também eu sou justiça. Vocês precisam mudar. E é mudar radicalmente. É mudar. É ser chato para quem não quer se mudar. Vale a pena ser chamado de chato, não tem importância. Ai, aquele pessoal lá, Deus me livre. Não tem importância. Mas é ser diferente, sim. É ser diferente. É deixar que mentirosos, seja ele quem forem, fiquem de fora de da nossa mesa. É deixar que na nossa mesa não entre o mal. É deixarmos a falácia de lado. Porque se nós não quisermos ser queimados, nós precisamos ser diferente. Nós já estamos chegando no final, né, primos? Não só desse estudo, mas o estudo do Apocalipse que nós fizemos. E vocês não sabem, nasci na fé, sou da segunda geração, como a minha prima é, graças a Deus, e nossos filhos são da terceira geração, da fé, dos adventistas do sétimo dia, aqueles que aguardam a vinda de Jesus para nos buscar, nos levar para os céus. E sabe, eu já dei esse estudo várias vezes, mas com 52 anos, eu pude ver diferente nesta live este estudo. Como fez bem para mim. E como faz bem ver que pessoas como João Paulo está aqui todos os sábados, aprendendo, renunciando talvez uma fé de infância, onde ele aprendeu tradições. E ele está demonstrando que ele está buscando na palavra. Que o Senhor te abençoe, João Paulo, juntamente com a sua família e com todos aqueles que estão conosco, minha prima irá também assistir, que estão deixando de lado as tradições humanas, estão vindo para Jesus, estão querendo e buscando ser salvos e não ser queimados no fogo que queimará o nosso grande inimigo. Ele é nosso inimigo. Tudo que ele falar ao contrário, que ele imitar Deus na palavra de Deus, ele é mentiroso, porque ele é inimigo, e o inimigo não quer nosso bem. O inimigo quer o mal, mas ele será queimado para sempre. Então, que nós possamos continuar firmes, saindo da roda dos escarnecedores, andando na contramão, buscando a Deus e dizendo: Senhor, eu não quero ser queimado neste lago de fogo, onde também queimará o próprio fogo, queimará a sepultura, onde queimará todo mundo e Satanás, onde ninguém mais irá existir. Eu quero ser lembrado para sempre ao teu lado como aquela pessoa que escolheu aceitar verdadeiramente o sacrifício do teu Filho, do nosso Salvador. Que esse seja a nossa proposta neste ano que se inicia, que se finda, e que no ano que inicia também, e que cada coisa que venha sobre nós, cada dificuldade, possa nos fazer mais fortes ao lado de Deus. Amém. Amém. Obrigada, prima. E o que haverá depois de tudo isso que estudamos até aqui, né? Depois que os ímpios forem mortos, que Satanás for destruído? Elias, segundo Deus mostrou para São João, o que ocorrerá com os fiéis quando o pecado, o seu instigador e os seus adeptos forem todos destruídos? Essa parte ela é muito interessante, né? Que nós fechamos o nosso estudo com chave de ouro, porque aqui nós vemos como Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é muito bom. Lília, lê para nós Apocalipse 21, de 3 a 5. Meus queridos que estão ouvindo essa live ou que vão ouvir, preste bastante atenção neste verso, porque aqui ele nos mostra, porque ele é um Deus maravilhoso, aí nós vemos o que ele pode fazer e vai fazer por nós. Apocalipse 21, de 3 a 5. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Então nós vemos, né, que Deus maravilhoso.
Meus queridos, então nós vemos aqui que não vai haver nem pranto, nem morte, nem dor, né? Nesses dias agora nós perdemos uma sobrinha que ela ia fazer 5 anos, Mas hoje, né? Se faria hoje 5 aninhos, né? Ela morreu. Então nós vemos ali o pranto dos pais, das famílias. Então aqui vem dizendo que isto não vai haver mais. Então, meus queridos, vale a pena nós entregarmos a nossa vida ao Criador. Vale a pena nós sairmos desse aconchego que o mundo vem oferecendo, que não vale para nada, só para destruição. Então, vale a pena nós nos colocarmos à destra de Deus para herdarmos estas maravilhas que Deus vem preparando para nós. Agora, imaginamos nós, não vai haver mais doença. Este mundo decaído, cheio de doenças, cada dia que se passa vem mostrando doenças piores. A medicina vem descobrindo tratamento para uma doença, mas aparecem 10 outras piores. Então esse mundo está doente. E Deus ele vai desfazer tudo isso. Então já não vai haver mais doença. Não vai haver mais morte. Agora imaginamos nós, meus queridos, viver eternamente ao lado de Deus sem morrer. Já pensou? Porque quando Deus criou o primeiro ser humano, ali o casal, ele fez com esse intuito. Ele fez que eles vivessem eternamente, não para que morressem. Mas o diabo ele veio justamente para estragar aquilo que Deus fez. E ele vem tentando estragar cada dia mais e mais, tentando tirar a esperança que nós estamos levando para vocês. Meus queridos, veja o que a Bíblia vem mostrando. Veja a esperança que Deus vem nos dando. Consulte, lê, aprenda e aproveite a sua oportunidade. Hoje nós temos oportunidade, mas amanhã eu não tenho lá mais. Então vamos aproveitar que Deus possa nos fortalecer, né? Aqui vem falando, Elias enxugará toda lágrima, a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém. amém. Amém, amém. Minha decisão. Agora nós somos convocados a tomar nossa decisão pessoal. Havendo descoberto o amor, a misericórdia e a justiça de Deus, decido colocar minha vida em harmonia com as orientações que Ele nos dá através de Sua palavra, a fim de ser cidadão de seu reino eterno. De posse desse conhecimento maravilhoso de que Deus quer nos salvar e evitar que o nosso fim seja trágico dentro do lago de fogo e enxofre, hoje temos que obedecer a tudo que Deus manda e viver uma vida correta, que vai ser uma bênção para a gente aqui nesse mundo. Vamos ser felizes, vamos estar envolvidos com o trabalho, com abençoar a vida de outras pessoas, com pregar o Evangelho. E quando essa ordem de coisas terminar, vamos ser recebidos por Deus mediante sua graça, mediante sua misericórdia, para viver no seu reino, aonde nada dessas coisas ruins mais vão existir. Que o Senhor Deus esteja com cada um de vocês, protegendo, guardando, dando fé e dando força para vencer as tentações de Satanás. Glória a Deus. Amém. Que estudo maravilhoso. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, né, de estudar um pouco mais da palavra de Deus com os meus irmãos, com o meu marido, minha prima, né, e primo. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, compartilhando aqui com a gente. Obrigada pelo João Paulo estar aqui presente no chat, o Cristiano, o Henriques, a minha mãe, a Miriam, e outras pessoas que estiveram também na live de passagem, e as que vão estar futuramente. Que Deus os abençoe muito. Esse ano de 2024 teve vitórias, teve também muitos desafios, mas que Deus continue abençoando a cada um aqui, né, suas famílias, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, que possamos continuar no ano que vem o estudo que será sobre o mistério de Babilônia, a grande meretriz. Se Deus quiser e permitir, estaremos aqui então no próximo sábado, que já será 2025, né? Eu desejo a todos um feliz ano novo, muita saúde, paz e força, porque o resto a gente corre atrás, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo, pessoal. Muito obrigada e fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau.
Tchau, tchau.